Eu ia falar da questão de que a gente está falando de compras e ter o estoque na mão, teoricamente, no meu ponto de vista, né, te ajuda a melhorar a compra e você ter uma compra mais assertiva. Eu concordo, só que se a gente não estiver falando de uma operação acima de 2 milhões de reais, não é por aí que você vai resolver o problema. Vai no que eu tô falando. Tá comprando mais do que deve, tá com a despesa maior do que deve, provavelmente. Tá com uma margem baixa. Você pode estar sendo roubado na entrada, e aí tem que verificar. E aí, para pegar na entrada, você tem que contar estoque, realmente, senão não pega. Mas boa parte dessas empresas normalmente estão com softwares ainda ruins. Software complicados, que aí não adianta nada você fazer balanço porque o software não bate. Então, eu normalmente não recomendo o caminho por aí. Mas é um caminho. Quando você é maior, é um dos caminhos. Você falou de margem. Tem alguma sacada, alguma dica que, tipo, a gente melhorando, eu penso que a gente melhorando o marketing, teoricamente mais pessoas vão começar a vir para dentro da loja. E essas pessoas estão dentro da loja, o que eu posso fazer para talvez estar melhorando minha margem para virar esse jogo? Você precisa subir os preços das coisas que não sejam produtos notáveis. É isso, subir de verdade, 2%, 3%. Até 2% as pessoas não percebem uma subida de preço, de verdade. Mais que 2% sim, na curva C 4%, 6%. Se for para público A, se subir 10, 12, 15, o público A não sente subida de preço na curva C. O público B, C e D já sente, e aí você só pode subir no máximo a 6%. A gente também fez uma pesquisa e viu aquela questão do salário, né, que as pessoas não tiram. Uma outra coisa comum que a gente acabou vendo é de misturar pessoa física com pessoa jurídica. Que isso também acaba acontecendo. O ideal é que o cara tenha um prolabore já pré-definido e tire, a empresa contabilize. Esse negócio de falar assim, o mercado paga minhas contas, e isso normalmente é uma conta autônoma. Porque não tem limite, não pode, não existe isso. O ideal é ter um prolabore, cada um tira seu prolabore e tá tudo certo. E eu fiquei com uma coisa na cabeça. Aquela questão que você falou muito de funcionário, né? Do 20, 70, 10. Isso serve pra gente que fatura em quantos milhões ou quantos mil, loja de qual tamanho para todo mundo? Não importa qualquer tamanho. O 20, 70, 10 foi uma ferramenta criada pelo Jack Welch na época da GE e que hoje pode ser aplicada em qualquer lugar. Sempre tem os 10% ruins que podem ser demitidos e sempre tem os 20% melhores que podem ser promovidos. Então, mesmo numa crise, você pode promover alguém que seja muito bom. Se der mole, vai ter mais resultado que você colocar mais gente nesse momento. Você promover alguém, uma prata da casa, alguém que esteja trabalhando bem, entregando bem. Em situações que a gente está ruim das pernas, vai ter que mandar a gente embora. Tem alguma forma de eu ajustar um funcionário para fazer várias funções ao invés de só uma? Para que dessa forma a gente não tenha problema jurídico com isso? Claro que tem. Na verdade, você tem que mexer no plano de cargos e salários e mexer na descrição lá. E adicionar uma atividade aquilo ali. Ou então, por exemplo, muitas lojas colocam um operador de loja porque o cara poderia fazer várias coisas que não só, para não ter desvio de função. Porque em supermercado a polivalência é algo necessário para tudo, inclusive para a sobrevivência do próprio supermercado. E aí quando você bota todo mundo com cargo específico, você pode ter questionamento sobre desvio de função. Tem aquele que fala, mas eu não sou pago para isso, não vou fazer. Esse nem tinha que estar trabalhando os 10%, na tua loja. né? Exato. Quando o cara fala isso, eu falei, opa, achei um dos 10% aqui. Foi fácil essa. Tem já a gente tocando nesse assunto de demissão e eu vejo que a galera também, eu tô quebrado, eu não vou mandar embora porque eu vou ter que gastar dinheiro com esse cara. E fica com esse medo. Tem alguma técnica ou alguma dica pra gente fazer da melhor maneira possível legalmente
para mandar esse funcionário embora e não atrapalhar tanto o caixa da empresa assim? Hoje existem possibilidades de acordo. Se você tiver com um advogado, ele pode arrumar uma forma de você fazer parcelamento da rescisão, legalmente falando, mas ele precisa aprovar isso em juízo. Eu já fiz isso numa empresa, a empresa estava quebrada, eles mandaram 240 funcionários embora e a advogada que trabalha lá conseguiu parcelar em 10 vezes a rescisão do cara, legalmente, assinado pelo juiz. Só que aí você precisa de um advogado para fazer uma operação como essa, não dá para fazer sozinho. Mas tem. Mas basicamente o que você faz é demitir, vai aos pouquinhos. Tem 10 pessoas para mandar embora, você tem capacidade de pagar uma por mês, cada mês vai mandando um embora. E vai limpando. Mas isso não pode também gerar vamos supor, um burburinho dentro lá do mercado? Porque um cara foi mandado embora e outro fala, foi mandado embora, entendeu? Começar a haver uma discussão dentro do trabalho e interferir dos outros que são bons. Isso depende do funcionário, depende de quem estiver liderando, depende do funcionário, porque eu já cansei de tirar neguinhos dentro de empresa e não gerar esse burburinho, porque os líderes estavam muito alinhados em saber por quê. Porque o problema você começa a mandar dentro embora, ele fica com medo de ser a próxima vítima agora. E aí, quando você deixa muito claro o porquê você está fazendo, qual o critério que você está fazendo, as próprias pessoas, muitas vezes, elas pedem a cabeça das outras. E elas entendem que você está tomando a melhor decisão. E aí não é risco. Se eu estou trabalhando bem, se estou trabalhando direito, eu não vou ser mandado embora. Entendeu? E deixa eu te perguntar, para qual funcionário ou até qual grau de vamos dizer assim, hierarquia dentro do meu supermercado, eu posso falar da situação real que a empresa se encontra, de estar no vermelho, de estar precisando da ajuda deles para poder virar esse jogo? Então, ou não depende da empresa. Tem empresa que não gosta de falar. Mas eu já cansei de pegar a empresa quebrada, chamar as pessoas, fazer uma reunião muito séria. Naquela reunião, alguns pedirem demissão, mas é uma reunião para você chamar as pessoas para o compromisso. Se a situação da empresa está assim, a gente não quer mandar ninguém embora, eu preciso que vocês se comprometam, me ajudem para a gente poder virar esse jogo. Preciso que vocês façam X, Y, Z. Alguns vão fazer, os que não vão fazer são os 10% que você vai demitir. Mas a tendência é que as pessoas se abracem a causa como der para elas, sabe? E elas acabam se fazendo. Só que muitos empresários têm medo de fazer isso, então são pouquíssimas empresas que têm esse nível de abertura e querem deixar esse nível de abertura disponível. Poucas pessoas, inclusive, querem mostrar os números da empresa para os funcionários, para gerentes e tal. Não deixa nem os caras de cargo de liderança que teriam que ver o número para poder gerenciar terem acesso aos números. Isso é até ruim, né, na operação. O cara não sabe se está crescendo, se está parado. Se não consegue enxergar. Só leva a bronca, mas não sabe de onde veio. É isso aí, realmente. Não sabe se o trabalho dele está dando... Realmente, se ele está dando resultado. Às vezes tem um cara que tem potencial e o cara não ajuda ele a evoluir, né? A progredir, a dar o próximo passo, a ir para o próximo nível, não deixa ele fazer nada. E aí não tem um funcionário, talvez não consegue nem sair dessa questão, desse virar o jogo realmente, de sair do vermelho. Sim. Por não mas, dar assim, oportunidade. Para mim, vocês não me fizeram essa pergunta, mas eu vou falar. Para mim, o mais importante é o cara reestruturar a dívida dele. Então, por exemplo, o cara fatura 100 mil reais, vamos dizer que o lucro líquido dele tinha que ser pelo menos 5 mil. Então, ele não tem 5 mil para pagar. Normalmente, eu sugiro que o cara pegue metade do valor. Então, ele teria 2.500 reais para pagar de dívida por mês, não mais do que isso. Então, se o cara tem 50 mil de dívida, vai levar 20 meses para ele poder pagar tudo. Porque ele só pode pagar 2.500 por mês. O que o cara faz, os fornecedores apertam, o cara não tem controle emocional nenhuma, daqui a pouco ele está pagando 10, 15 mil por mês. Numa loja que vende 100 mil, não sobra dinheiro. E aí não dá para pagar. Aí faz aquela questão que você falou no início de pagar por semana. Exatamente. Aí vai se enrolando. Ele perde a conta. Então, o importante é você estruturar a dívida de forma que o seu lucro consiga pagar o resultado daquilo ali. E mesmo você quebrado, com a loja faturando pouco, tem lucro. Então você tem que ver quanto ali meio que sobra teoricamente lá, que é o valor que você vai conseguir pagar com o teu fluxo de caixa. É um sacrifício inicial, né, para você poder voltar ativo, né?
Mas porém é necessário para você enxergar o ponto que tá. Não, e quem não quiser negociar, tchau, vai pro final da fila. Você vai pagando, não, existe uma ordem de pagamento, você vai pagar aqueles ali, e os que não quiserem negociar vão pro final da fila, vai ser pago por último. Mas aí pode gerar processo? Isso aí. Tudo pode gerar processo. Respirar pode gerar processo. E é importante deixar claro isso na hora de falar com o cara? Sim, eu normalmente falo. Se a gente não conseguir chegar no meio termo aqui num acordo, a gente provavelmente, você vai pro final da fila para ser pago. Você deixar claro que não vai pagar... Não porque eu quero, mas é porque alguém vai pro final da fila, é sempre assim. Deixar claro que vai pagar, mas a vida que vai ser um dos últimos. Sim. Inclusive que se ele for a juízo, você vai falar, não, mas eu quis um acordo, eu procurei ele, eu ofereci XYZ, ele não aceitou e não chegamos num acordo. Não é que eu não quis, não é que eu sou safado, não é que eu disse que não ia pagar, eu disse que ia pagar, ele só não conseguiu a gente chegar no meio termo. Ele não quis ser flexível, eu não tinha como pagar. E para reestruturar a dívida, né? Tem muita gente que não tem o software, o sistema adequado, como você falou. Eles podem fazer isso na mão, no Excel, dá para fazer? Dá. Um pouco mais difícil fazer pela munheca, porque pode ter erro e tal, mas dá para fazer, eu já cansei de... Até porque alguns softwares que a gente pegava para fazer consultoria, o software não era confiável, então eu tinha que pegar e refazer na mão, para ver se aquela informação ali era verdadeira. Sem desculpinha. É isso aí. É só não ficar se dando desculpa, porque eu não tenho software, porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo, em vez de ir lá e meter a mão e resolver o problema e virar o jogo. Simples desse jeito. Também é importante que dentro do supermercado você provavelmente tenha que comprar menos perfumaria, limpeza e bazar. É assunto delicado. Por quê? Porque são setores que vendem pouco, são setores de baixo giro, e aí a Coca-Cola paga a perfumaria, limpeza e bazar. A carne de primeira paga a perfumaria, limpeza e bazar. A cerveja paga a perfumaria, limpeza e bazar. E aí fode tudo, pô. Porque eram setores que não eram para estar fazendo desse jeito, porque a gente de alguma maneira combinou e você acaba comprando mais do que deve esses produtos. Então é normal acontecer do dinheiro do cara, às vezes está lá na prateleira e ele nem sabe. Parado já, poeirado em tempo. Teve um aluno nosso que virou o jogo e depois se enrolou de novo. Mas não, o Nelson na época. Ele virou o jogo, o que ele fez foi reduzir a perfumaria, limpeza e bazar, focar o dinheiro em perecíveis e bebidas, e aí a loja dele começou a levantar, ele começou a se virar. E aí começou a sobrar dinheiro. O problema foi que no meio do caminho ele perdeu a mão de deixar faltar, e aí realmente começou a dar ruptura muito alta. Porque ele não estava comprando mais do que deve, estava comprando muito abaixo do que deveria. E aí começou a queimar o estoque dele. Chega um momento que o teu estoque fica tão furado que não dá nem para recuperar mais. Foi o caso dele. Ele fez o inverso. Estranho, né? Porque a gente é mais comum e costuma ver o cara comprar demais, não comprar de menos. E isso interfere em que ponto isso interfere no faturamento dele? Então, Leandro, pra gente poder encerrar agora pra pessoa que tá vendo, que tá escutando agora a gente, aquele cara que tá no vermelho precisava disso aqui pra poder virar o jogo. Que quando ele parar de escutar a gente aqui, ele tem que fazer pra... De imediato, né? Pra virar o jogo. Agora, pra começar a virar o jogo. Tá, eu vou dar algumas sacadas de coisas simples que a gente viu que deram resultados muito fortes. Beleza. Primeiro, reduz notável, aumenta as margens, que isso vai te ajudar a sobrar mais dinheiro. Segundo, verifica se você não tem mais funcionário do que deve, então a média é 25 mil a 30 mil por funcionário, vê se você não tem mais gente do que deve, se tiver, ajusta o quadro. Terceiro, você precisa mapear suas dívidas, renegociar elas para a parcela ser o menor possível. Então, se for uma dívida bancária, vê se o banco não financia em 48, 60 vezes para que só a parcela seja menor do que você está falando. Normalmente, os caras vão pegando um empréstimo em cima do outro, quando vai ver a parcela está tão alta que o cara não aguenta mais pagar. Então, um dos segredos é você alastrar a dívida para você, mesmo que você pague mais caro, com juros mais caros, mas se a parcela for menor, você consegue pagar. E aí isso não estrangula o teu fluxo de caixa, você passa a ter lucro hoje, não lucro no futuro, entende? Então já teve empresa que estava, sei lá, faltando 6 parcelas para pagar um financiamento de 30 e poucos meses, e eu mandei ele refinanciar, porque ele não chegaria no final dos 6 meses de vivo. Então era melhor refinanciar por parcelas menores, para que ele conseguisse ter lucro hoje e não no futuro, e ter lucro para reinvestir, para a loja voltar a crescer e tudo mais.
E a outra é ter cuidado com o teu marketing para você não diminuir custos de marketing no período que você está em crise. Porque se você está em crise, você vai piorar a crise se você diminuir o investimento em marketing. Então essas são sacadas simples para você poder botar em prática de imediato. Espero que eu tenha ajudado vocês.